Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nesta manhã de quarta-feira, pela misericórdia de Deus. Aqui é a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. Quero trazer mais uma reflexão nesta manhã, é reflexão número 291, voltada ao texto do cego de Jericó. Você abre a sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 20, do versículo 30 a 31. Nesta manhã eu quero falar sobre a questão da perseverança. Perseverar em direção a Jesus. O versículo 30 fala assim. Vamos do versículo 29 ao 31, para ficar melhor a compreensão. Mateus capítulo 20, versículo 29 a 31 fala assim. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, mais uma vez aqui nesse texto sagrado, nesta manhã, para trazer essa reflexão número 291 sobre a questão da perseverança. Perseverança em direção a Jesus, porque sabemos que todos os dias da nossa vida nós temos que perseverar, mesmo diante das dificuldades, diante das adversidades que vem nos confrontar. Lembre-se que precisamos perseverar, precisamos se mover, precisamos acreditar, precisamos ter fé, precisamos olhar para Cristo dentro de uma dimensão poderosa que é a nossa fé. Então, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, persevere em direção a Jesus Cristo. Aqui nós vemos o texto do cego de Jericó, juntamente com seu companheiro, que estava na mesma situação dentro de um mundo de escuridão, dentro daquela situação de cegueira, sem poder ver algumas coisas na sua vida. E aí nós conhecemos o texto que ele estava ali à beira do caminho mendigando. As pessoas que passavam por ali, eles não conseguiriam ver, mas ouvia as pessoas passarem. E ali nós vemos que Jesus foi passar ali naquela cidade de Jericó, naquela pequena cidade, e ali estava o cego Bartimeu juntamente com seu companheiro, na mesma situação de miséria, situação desconfortável, situação de abandono, situação de desesperança, situação de desânimo, situação de massacre, situação de derrota, situações que para eles estava muito difícil. Mas lembre-se que Jesus sempre está dando uma oportunidade ao ser humano, sempre está ali ao lado, observando o que as pessoas querem verdadeiramente com ele. E aí vemos a história que o cego Bartimeu, juntamente com seu companheiro, quando ouviu que era Jesus que estava ali passando por aquele caminho, eles logo começaram a perseverar, quer dizer assim, é hoje que nós vamos mudar a nossa história. Nós não vamos parar de pedir esmola, nós vamos parar de mendigar. Hoje nós vamos receber a nossa cura. Hoje nós vamos ver verdadeiramente a cor deste mundo, a cor da natureza, a cor das coisas que estão ao nosso redor que nós não conseguimos ver. É hoje que nossos olhos vão se abrirem. E aí nós vemos o texto que eles começaram a clamar. Em outras versões fala que eles começaram a gritar, pedindo socorro, pedindo misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aí nós vemos que uma grande multidão se levantou contra aqueles dois cegos para que eles se calassem. Quer dizer, em outras palavras, essa multidão ela representa as adversidades que vêm sobre a nossa vida. Essa multidão ela representa as lutas, as tribulações desta vida. Essa multidão ela pode representar uma enfermidade na sua vida. Essa multidão ela pode representar uma depressão na sua vida.
Essa multidão pode representar muitas coisas, batalhas espirituais, batalhas mentais, batalhas grandes na sua vida que você não está conseguindo vencer. Mas lembre-se que Jesus está passando ao seu lado. E aí você tem que aproveitar e começar a buscar o socorro, clamar em direção a Jesus. A sua perseverança tem que ser em direção a Deus. Não busque perseverança em direção às coisas desse mundo, porque você não vai conseguir. Não busque perseverança no homem, porque o homem não vai te socorrer. Não busque perseverança em nada material dessa terra, porque você não vai conseguir. A sua perseverança tem que ser em direção aos céus, em direção a Jesus. É o único que pode te socorrer diante dessa adversidade que você se encontra, porque essa adversidade que você está enfrentando, essa luta que você está enfrentando, essas tribulações que você está enfrentando, não é só dentro de um nível físico. Não. Ele está dentro de um nível espiritual. Está dentro de uma dimensão espiritual que envolve uma batalha espiritual, que envolve fé, que envolve sobrenatural nessa situação que muitas vezes você está passando. Então persevere, e a sua perseverança tem que ser constante. Por mais que a multidão desta vida te repreenda para você se calar, por mais que a dificuldade que você está passando te repreenda, manda você se calar, não se cale. Permaneça gritando, permaneça orando, permaneça suplicando, permaneça falando com Jesus, porque Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. O texto que eu te citei nesta manhã, nessa reflexão, você vai ler a seguir, que você vai ver que Jesus, Ele parou, e quando Ele parou, Ele mandou os seus discípulos, chama aqueles dois cegos. E aí chamaram. Quando os discípulos chegaram lá, a primeira palavra que os discípulos lançaram sobre a vida daqueles dois foi: tenha bom ânimo, o mestre te chama. Então nessa manhã eu quero te falar que você precisa ter ânimo. Se levante, bata a poeira da sua alma, jogue o passado por terra, jogue todas as ilusões por terra e parta em direção a Deus, porque com certeza Ele vai abrir os seus olhos espirituais, Ele vai abrir as portas e as comportas do céu na sua vida, para que você possa novamente ver as maravilhas de Deus, ver as maravilhas que nosso Deus pode operar na sua vida e na vida de muitos. Então, persevere, não pare, faça de tudo. Enquanto você estiver se movendo nessa terra, você tem esperança. Enquanto você tiver esse fôlego de vida, você tem esperança. De repente você está num leito no hospital, já desenganado pelos médicos. Os médicos já falaram que não tem mais jeito, mas Deus ainda não falou, Jesus ainda não falou, Ele não deu ainda a última palavra, porque a última palavra quem dá é Deus. Então, meu filho, mesmo que você esteja nessa situação, comece a clamar, comece a falar, comece a buscar o socorro, porque com certeza Jesus vai passar aonde você está. E aí, meu filho, o milagre é na hora, instantaneamente. Então esteja preparado para você receber o seu milagre, receber a sua vitória. Mas você precisa se mover, você precisa perseverar. Não desista, porque ainda você está vivo, você ainda não morreu, você ainda não desceu à sepultura. Você ainda não desceu à sepultura, então ainda há esperança. E mesmo se você já tivesse, não posso nem pensar dessa forma, vamos ficar mesmo nesse ponto. Então você ainda está vivo, você pode estar em cima de uma cama no hospital, mas ainda você está batendo as pestanas, ainda você, a sua mente raciocina, ainda o seu corpo age. Então persevere, busca. Mas essa enfermidade ela tá falando com que está fazendo com que eu pare, está fazendo com que eu não persevere, eu fique desanimado. Ei, se anime, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, Ele traz a viver. Eu não sei, de repente você pode não estar morto literalmente, mas está morto nas suas emoções, está morto na sua fé, está morto mentalmente, no seu ânimo, no seu eu, está morto. Mas Jesus, Ele pode ressuscitar o seu ânimo, pode ressuscitar a sua fé, pode ressuscitar os seus sonhos. Então não desista, persevere,
faça alguma coisa, se mova, porque com certeza Deus vai te ouvir e vai te dar a vitória. Essa é uma reflexão que eu quero trazer em curtas palavras, que a única coisa que você precisa fazer é perseverar e começar a gritar. Se esperneie, faça de tudo, chame a atenção de Deus para que Deus possa agir a seu favor. O cego de Jericó, juntamente com seu companheiro, chamou a atenção de Jesus. A multidão era grande e a multidão começou a repreender, a gritar, oposto àquilo que aqueles dois cegos estavam pedindo. Imagine uma grande multidão gritando. Como é que Jesus ia ouvir? Jesus, ele ouve. Pode que o mundo inteiro esteja gritando contra a sua vida, mas Jesus, ele sabe discernir a voz no meio da multidão. Jesus discerniu a voz daqueles dois cegos que estavam no meio daquela multidão e mandou chamar. E quando chamou, ele falou: o que querem que eu te faça? Ele disse: eu preciso ver, eu preciso que meus olhos venham a se abrir. Então a sua fé lhe salvou. E aí nós vemos o grande milagre que Deus trouxe uma luz, trouxe uma esperança, trouxe uma vida, trouxe a ressurreição àqueles dois cegos que viviam na beira do caminho pedindo esmola. Imagine um local aonde eles pediam esmola, que não é fácil. Ali, para passar a pessoa por aquela localidade era muito difícil. Então estava passando por situações muito precárias na sua vida. Então eu não sei qual é a sua situação. De repente você esteja como esses dois cegos, desanimado, na beira do caminho da vida, na beira do caminho dos seus negócios, na beira do caminho do seu empreendimento, na beira do caminho profissional, na beira do caminho dos seus relacionamentos interpessoais, na beira do caminho relacionado muitas vezes ao seu casamento, na beira do caminho relacionado à sua família, na beira do caminho relacionado à sua própria vida, à sua própria saúde. Mas lembre que Jesus é o único que pode te socorrer. A única coisa que Ele quer que você faça é que persevere e começa a clamar, a buscar Ele, que com certeza Ele vai mudar a sua vida, porque Ele é real. Ele é real, o nosso Jesus é real. Ele está pronto para nos socorrer diante de qualquer adversidade que possa vir sobre a nossa vida. Então, tome posse dessa manhã, desta palavra, e que Deus abençoe. Shalom, até a próxima reflexão.